O que uma rivalidade entre dois clubes de futebol tem em comum? Questões políticas? Históricas? Isso pode descrever um clássico no futebol, e isso faz com que cada partida seja muito importante para ambos os clubes que entram em campo. Mas, às vezes a rivalidade é tão grande que as coisas podem ficar fora de controle e se estender fora das quatro linhas. Mas, qual é a maior rivalidade que existe no futebol mundial? Seria Real Madrid e Barcelona? Liverpool e Manchester United? River Plate e Boca Juniors? E os clássicos brasileiros? Alguns possuem questões políticas, históricas ou que pertencem à mesma cidade. Mas isso não chega perto do que acontece entre os dois clubes da Escócia. E no vídeo de hoje iremos ver por que Celtic e Rangers são uma das maiores rivalidades do futebol mundial. Escócia. Localizado no Reino Unido, que fica ao norte da ilha da Grã-Bretanha, onde é o lar dos kilts e das gaitas de fole, e também lar de uma das maiores rivalidades do futebol mundial, entre Celtic Glasgow e Glasgow Rangers. Em vários países do mundo, o futebol é o principal esporte praticado, como nos países da Europa, como Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, e também na América do Sul, como Brasil, Argentina e Colômbia, entre outros países. E cada país possui rivalidades entre os clubes, mas nenhum se compara à rivalidade que acontece com os dois clubes de Glasgow, capital da Escócia. Os dois clubes sempre acabam disputando quem ganha o campeonato nacional, e os outros clubes do país tentam chegar pelo menos ao terceiro lugar. Mas por que a rivalidade é tão grande? Isso se deve ao fato de que não só ser o derby de Glasgow, mas também envolve questões históricas, políticas e também questões religiosas. De um lado, temos o lado azul de Glasgow, que é o Rangers protestante. De um outro lado, temos o lado verde de Glasgow, que é o Celtic católico. Para ter uma noção de como a questão religiosa impacta muito o clássico, em 2006, o goleiro do Rangers polonês Artur Buruk, ele estava voltando do vestiário e atrás do gol dele estava a torcida do Rangers. E ele simplesmente fez o gesto da cruz, algo em que vários jogadores no mundo inteiro fazem isso. E com isso, muitos do Rangers começaram a xingar ele. Mas como essa rivalidade começou? Para isso, temos que voltar alguns anos no passado. Desde muito tempo, a Escócia foi um país católico, em que o catolicismo chegou à região por meio do avanço do Império Romano, em que foi a principal religião do país por muitos séculos. Até que, em 1560, quando a reforma protestante chegou à região, acabou sendo reconhecida pelo parlamento escocês, criou a primeira igreja presbiteriana e proibiu missas católicas e acabou abolindo a figura do Papa no país. E pouco tempo depois, houve a adoção do protestantismo como religião oficial, o que aproximou a Escócia à Grã-Bretanha. E por causa disso, parte da população que ainda era católica começaram a ser subjugados e postergados pela maioria protestante. Falando um pouco sobre a história dos dois clubes. Celtic Football Club foi criado em 1888 por imigrantes irlandeses, que durante o período da Grande Fome da Irlanda, que matou aproximadamente 25% da população, migraram para a Escócia e se instalaram na cidade de Glasgow. De maioria católica, a população irlandesa sofreu xenofobia na região, o que não impediu de criarem um time de futebol, que a princípio era uma obra de caridade de uma igreja católica da região. Com isso se formava o Celtic, que por ser constituído pela classe operária da região, possui desde sua fundação raízes em movimentos trabalhistas e de ideologia esquerdista e também defende a independência da Escócia do Reino Unido. E é por isso que tanto o escudo, quanto o uniforme, quanto a torcida sempre remete a muitos elementos da Irlanda. E no centenário do clube, a banda irlandesa Wolfe Tones acabou criando uma música chamada Celtic Symphony, em que os torcedores do Celtic sempre cantam nos estádios em dias de jogos.
taken me by surprise. Take me to your paradise. I want to see the jungle. Na 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 na. Here we go. The sun was going down, say graffiti on the wall. Graffiti on the wall says we're magic, magic. Graffiti on the wall. Graffiti on the wall. Rangers Football Club foi criado em 1872 pela elite protestante e, em sua origem, possui princípios monarquistas e que defendem a permanência da Escócia do Reino Unido e possui uma ideologia voltada para a esquerda. Ou seja, eles são anglicanos e fiéis à coroa britânica. O Old Firm, ou Velha Firma, que é o clássico entre os dois times, ficou conhecido por todo o seu contexto histórico e rivalidade que vai nas 4 linhas. O primeiro jogo entre as duas equipes ocorreu em 1888, em uma partida amistosa em que o Celtic goleou o Rangers por 5-2. E em 1909, houveram rumores de combinações de resultados para forçar um terceiro jogo. Isso fez com que 60 mil torcedores ficaram muito irritados, e com isso levou a uma briga generalizada, e com isso começava a fase violenta do clássico. Mas a questão religiosa começou a influenciar o clássico em 1900, quando foi construído um estaleiro chamado Harland e Wolff, o mesmo estaleiro que construíram o navio Titanic, e tinha uma norma de não aceitar católicos, e com isso aflorava a questão religiosa na sociedade escocesa. Em 1890, o Rangers já tinha uma política de não aceitar jogadores católicos, e o Celtic era mais aberto para jogadores de outras religiões, e fazia questão de tentar recrutar bons jogadores jovens e protestantes para enfraquecer o time azul de Glasgow. Mas com a construção de estaleiro na capital, os protestantes começaram a trabalhar e ter uma condição de vida melhor, e com o passar do tempo, os torcedores do Rangers começaram a ter um posicionamento político de direita, e com isso os católicos encontraram dificuldades para conseguir emprego, e a maioria trabalhava em indústrias e fábricas, a maioria em cargos baixos, e com isso começou a surgir um movimento operário de esquerda dentro dos torcedores do Celtic. Influenciado pelos grupos conservadores do time, a partir de 1920 criou-se uma regra no Rangers, que foi a proibição de contratar jogadores católicos, que acabou impactando as relações matrimoniais de vários jogadores, entre eles o lendário técnico do Manchester United Alex Ferguson, que jogou no clube, mas pelo fato de ter se casado com uma católica, tanto a torcida quanto o clube não gostaram nada disso. Neste mesmo ano, a Igreja da Escócia tentou derrubar essa regra, mas não obteve sucesso. E só foi em 1989 que o Rangers contratou um jogador católico, Maurice Johnson, ou conhecido como Mo Johnson, que era ex-jogador do Celtic, pondo fim ao princípio de não contratação de jogadores católicos. Além da questão política, religiosa e social, um outro fator que entra nesse clássico, e muito preocupante, é a participação de grupos terroristas nessa rivalidade, em que, em ambos os lados, aqueles torcedores mais radicais apoiam esses grupos terroristas. O Celtic possui o Irish Republican Army, ou IRA, como um grupo que representa e defende o time por ter os mesmos ideais do clube. E o Rangers tem o Ulster Volunteer Force, ou UFV, como seu combatente ao grupo oposto. Esse extremismo passou várias vezes do limite. Como, por exemplo, o técnico do Celtic, Neil Lennon, que é o atual técnico do time, acabou sofrendo problemas de intolerância religiosa por 10 anos, ou por agressão, e até mesmo ele acabou recebendo em sua casa uma carta-bomba que foi enviado pelo grupo terrorista. Depois de saber todo o contexto em que esse clássico representa, vamos falar um pouco mais sobre o futebol em si, em questão de títulos conquistados pelos dois clubes e também os jogos mais marcantes do Old Firm. Em relação aos títulos, o Rangers é o que tem mais campeonatos escoceses, com 54 títulos, enquanto o Celtic possui 51. Na Copa da Escócia, o Celtic possui mais conquistas, com 39 títulos, enquanto o Rangers possui 33. Na Copa da Liga Escocesa, o Rangers possui 27 conquistas e o Celtic 19. Em relação às conquistas internacionais, o Celtic possui uma Liga dos Campeões, conquistada em 1967, e o Rangers possui uma Recopa Europeia, conquistada em 1972.
No total, o Rangers possui 115 títulos conquistados em sua história, enquanto o Celtic possui 110 títulos. Entre as décadas de 1920 até a década de 60, o Rangers foi soberano do território nacional, até que o técnico Jock Stein chega ao Celtic, que foi ídolo no clube, e faz o clube subir de patamar, ganhando 9 títulos seguidos do Campeonato Nacional, além de conquistar a Liga dos Campeões em 1977. Como foi dito, o primeiro jogo entre os dois times foi em 1888, em uma partida amistosa, em que o Celtic goleou o Rangers por 5-2. E com isso a rivalidade só cresceu, não só nos estádios, mas também fora deles. E isso se intensificou ainda mais com a Guerra de Independência da Irlanda no começo do século XX. No começo de 1971, houve o Old Firm de Ano Novo, em que o Celtic estava ganhando, e muitos do Rangers acabaram desistindo e começaram a ir embora. Mas no final, o Rangers empatou, e com isso, a grande quantidade de torcedores indo para sair do estádio fez com que uma parte da arquibancada desmoronasse, e fez com que centenas de pessoas se machucassem, e mais de 50 pessoas acabaram morrendo. Na final da Copa da Escócia, em 1980, o Celtic venceu o Rangers na prorrogação. Os torcedores do Celtic invadiram o campo para comemorar com os jogadores do Celtic. Mas os torcedores do Rangers também invadiram o campo e com isso começou uma briga generalizada. E o fator que fez com que fossem proibidas as bebidas alcoólicas nos estádios da Escócia até hoje. Maurice Johnson, ou Mo Johnson, que jogou no Rangers dando fim à política do clube de jogadores católicos, jogou antes no Celtic, que era católico assumido e praticante torcedor do Celtic, mas acabou sendo odiado pelas duas torcidas. No Celtic, ele acabou sendo chamado de traidor ou de Judas, e o Rangers por causa de razões extra-campo. Mas, em um outro firm, Mo Johnson fez um gol que deu a vitória para os Rangers e ele acabou virando ídolo do Rangers. A grande rivalidade entre os dois clubes quase deixou de existir porque em 2012 o Rangers acabou decretando a falência após várias gestões mal executadas e teve que ser fundado novamente e começar do zero na 4ª divisão do futebol escocês, mas conseguiu voltar na 1ª divisão, na elite do futebol escocês. Mas a rivalidade não deixou de existir, e algo que sempre acontece são as provocações entre as torcidas, mas um específico passou dos limites. Chris Boyd, ídolo do Rangers, tinha um irmão mais novo e lutava contra a depressão, chamado Scott Boyd, e infelizmente acabou se suicidando. E 3 dias depois iria acontecer o outro firme no estádio do Celtic. E a torcida do Rangers prometeu que ia cantar em homenagem ao irmão dele e ao ídolo. Mas o que eles viram no estádio fez todo mundo ficar apavorado. Os torcedores do Celtic penduraram bonecas infláveis pelo pescoço com o cachecol do Rangers para atingir o ídolo do clube, e isso repercutiu em todo mundo. E o pior, o jogo foi realizado no dia 10 de setembro, Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Isso acabou passando dos limites, assim como outras vezes na história do clássico, através de violência e provocações. Hoje em dia, a questão religiosa e política diminuiu muito, mas a rivalidade ainda vai existir. E para diminuir ainda mais as violências, provocações e intolerância religiosa, foi criado o Old Firm Alliance, projeto feito pelos dois clubes, para focar em educar os torcedores desde pequenos, informando a importância do clássico e o respeito entre os rivais. Steven Gerrard, ídolo do Liverpool e atual técnico do Rangers, após o jogo onde a torcida fez provocações ao rival, disse: "Espero que esta seja a última vez que tenhamos que lidar com questões sobre o comportamento da torcida. Queremos que os torcedores estejam nos jogos, se divirtam e apoiem o time. É isso que significa torcer. Temos uma das melhores torcidas do mundo." E para encerrar esse vídeo, eu termino com uma frase: rivais sempre, inimigos jamais.